sua Bíblia comigo, queridos. Em 1 Reis, no capítulo 17. Domingo nós fomos tremendamente abençoados, queridos, pela palavra de Deus, que falou muito ao meu coração e tenho certeza que falou também ao seu coração. E hoje nós vamos relembrar algumas coisas que aprendemos no domingo. 1 Reis 17, no versículo 2, diz assim: depois disso a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste de Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia água do riacho. Versículo 7. Algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Amém, amados, até aqui. Pode se sentar, queridos. Nós aprendemos, queridos, no domingo que Deus, Ele age em nosso favor. Que nós precisamos saber e lembrar que Deus tem todo o poder. Que Ele sabe de tudo, queridos, antecipadamente. E Ele está operando, Ele está se movendo através do seu poder. Deus, Ele é dinâmico, Ele não para. Deus, Ele está se movendo em nosso favor. Quando nós oramos, Deus ouve o nosso clamor, Ele ouve a nossa oração, queridos. E Ele se move ao nosso favor. E Ele se move ao favor de outras pessoas que estão ao nosso redor. Deus, Ele usa as nossas vidas para abençoar outras pessoas. E usa a vida de outras pessoas para nos abençoar. Que nós possamos, queridos, ser instrumentos na mão do Senhor. Que nós possamos ter os nossos corações quebrantados, assim como nós cantamos aqui: eis aqui a minha vida, usa-me. Mas não da boca para fora, queridos. Nós temos que ter esse sentimento no nosso coração e dizer: Senhor, eu estou aqui, usa a minha vida, Deus, para aquilo que o Senhor quer fazer. Sabe, queridos, quantas vezes uma pessoa chega para nós precisando de ajuda. Muitas vezes nós não podemos ajudá-la, mas Deus pode. Sabe, queridos, se você não puder ajudar aquela pessoa na hora, sabe o que nós devemos fazer? Segura na mão dela e fala: vamos orar. Vamos colocar diante de Deus e Ele vai nos ajudar. Deus sabe todas as coisas, queridos. Ele sabe o que está no meu coração. Ele sonda os nossos corações. Por isso nós podemos sim ajudar se nós estivermos dispostos. Não naquilo que nós somos, que aquilo que nós fazemos, mas aquilo que Deus pode fazer através das nossas vidas. Nós podemos sim ajudar, queridos. Basta ter a disposição em nossos corações. E nós podemos, junto com aquela pessoa, com qualquer outra pessoa que nos solicita ajuda, orarmos a Deus e falar: Deus, nos capacita, Senhor. Nos revela, Senhor. Nos responde, Deus, ao nosso clamor. E a Bíblia diz que Deus, Ele inclina os seus ouvidos para ouvir o meu clamor, o seu clamor. Deus, Ele se move em nosso favor, queridos. A visão de Deus, queridos, ela é uma visão macro, ela é uma visão grande. O nosso olhar, a nossa visão, ela vai até onde podemos alcançar. Ela é limitada, ela é natural. Mas a visão de Deus, ela é sobrenatural. Ela vai além daquilo que nós vemos. Ela vai muito além, queridos. Por isso nós temos que estar atento a ouvir a voz do Senhor. Deus, Ele fala conosco através da palavra ministrada. Ele fala conosco através da palavra cantada, que é a música. Ele fala conosco através de uma pessoa, através de um sorriso, de um abraço de um irmão. Ele fala conosco, queridos. Por isso
temos que estar atentos à voz de Deus, atentos à direção que Deus quer nos dar. Oh, eu não sei o que fazer, mas Deus sabe, queridos. É dobrar os nossos joelhos e falar com Deus, estar atento a ouvir a voz do Senhor. Deus, Ele tem coisas grandes para as nossas vidas. Nós temos que nos encher, queridos, de coisas grandes. Nós temos que sonhar grandes, assim como o pastor nos ensinou no domingo. Temos que viver aquilo como se já viver um milagre antes de acontecer. Nós temos que crer, nós temos que estar atento a ouvir a voz do Senhor. Mas muitas vezes nós não percebemos Deus agindo em nosso favor, porque estamos desatentos, queridos. Nós estamos preocupados com tudo aquilo que nós temos que fazer no dia, com todas as coisas desse mundo material. Nós estamos preocupados e ficamos desatentos e não vemos o agir de Deus nas nossas vidas. Mas nós aprendemos porque não percebemos que Deus está agindo nas nossas vidas. E nós aprendemos alguns itens, e vamos relembrar agora, que vai ser também um motivo da nossa oração esta noite. E o primeiro deles é a falta de sensibilidade. Muitas vezes não percebemos Deus agindo nas nossas vidas porque nós não estamos sensíveis. Falta de disposição para ouvir a Deus. Sabe, queridos, muitas vezes não ouvimos nosso pai, nossas mães, não ouvimos o nosso pastor, não ouvimos o nosso chefe no trabalho, não vamos ouvir a Deus. Mas nós temos que estar sensíveis à voz do Senhor. Elias, Deus falou para Elias: sai e vai sai daqui e vai para leste, e esconda-se perto do riacho de Querite. Ali no versículo 3 ele diz: você beberá do riacho e dei ordem aos corvos para te alimentarem lá. E Elias estava sensível à voz de Deus. Deus mandou que Elias fosse para aquele lugar e ele foi, queridos. Por isso nós temos que estar sensíveis. E ainda muitas vezes nós falamos: mas Deus não me ouve, Deus se esqueceu de mim. Deus não se esquece de nós, queridos. Nós é que deixamos de ouvir a voz do Senhor. Por isso nós temos que estar sensíveis à voz de Deus. Elias estava sensível à voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus. Aquela viúva ouviu a voz de Deus. E o segundo item, queridos, é a disposição, a vontade para dar, mesmo quando precisamos receber. Vamos ler ali o versículo 12. Fala assim: mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Sabe, queridos, Elias, quando chegou ali em Sarepta, ele viu uma viúva catando alguns gravetos e pediu para ela água. Antes está aqui. E depois, quando ela foi, ele falou para ela trazer algo para ele comer. E foi aonde ela falou aqui que ela não tinha, que ela só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite. Ia fazer alguma coisa para ela e o filho dela comer, e depois iam morrer. Sabe, queridos, ela não tinha humanamente nada para oferecer. Ela tinha ali pouca coisa, e mal dava para ela, para o seu filho. Mas ela tinha o coração disposto a dar aquilo que até lhe faltava. E ela obedeceu à voz do profeta ali, que estava representando a voz de Deus. Ela ouviu a voz do Senhor através da vida daquele profeta. Por isso nós temos que estar sensíveis a ouvir a voz de Deus. Nós temos que ter uma disposição no nosso coração, queridos, de dar até aquilo que nós não temos, porque Deus é quem cuida de cada um de nós.
E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas para as nossas vidas. Aquela mulher não tinha nada, mas ela ofereceu o que tinha. E nós podemos oferecer muitas coisas para Deus, queridos. Nós podemos oferecer o nosso tempo, nós podemos oferecer a nossa vida, nós podemos oferecer o nosso coração quebrantado para que Deus nos use. E muitas vezes nós damos desculpa: Senhor, eu não tenho nada, coitado de mim, Senhor, eu estou passando por problemas, por dificuldades, eu preciso da tua ajuda. Nós temos sim, queridos, muito a oferecer a Deus, a nossa vida, queridos. Deus, Ele quer usar a minha vida, Ele quer usar a tua vida esta noite. Esteja sensível a ouvir a voz do Senhor, esteja disposto a dar aquilo que você nem tem para Deus nesta noite. O terceiro item, queridos, é a falta de fé em Deus. Como nós vamos conseguir se não temos fé? Se não cremos em Deus, queridos? Estamos passando por dificuldades, por problemas, como aquela viúva, e ainda o profeta lhe pede para fazer um pão para ele comer, e ela não tinha nada. Veja aqui no versículo 13, leia aí comigo. Elias, porém, lhe disse: não temas, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela confiou, queridos, em Deus. Ela entregou o que ela tinha ao Senhor, porque ela creu que Deus poderia transformar a sua vida. Quando nós abrimos os nossos corações e nos entregamos a Deus, querido, Ele nos transforma, Ele muda a situação das nossas vidas. E nós, queridos, muitas vezes no nosso egoísmo, nós ficamos pensando: Senhor, o que o Senhor vai fazer para me ajudar, Pai? Como o Senhor pode me ajudar, Senhor? Eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo. Aonde, amados, a nossa disposição seria: Deus, eu estou aqui, usa a minha vida. Eu não tenho nada para te oferecer, mas eu ofereço a minha vida. Eu ofereço o que eu tenho, Senhor. E eu sei que o Senhor pode usar. Eu sei que o Senhor pode transformar a minha vida. O Senhor pode transformar outras vidas através da minha vida. Deus, Ele se move, amados, a nosso favor. Ele se move ao nosso favor. Ele transforma, Ele faz coisas grandes, coisas que nem pensamos, nem sonhamos em fazer. Deus faz por mim e por você. Mas nós temos que estar sensíveis a ouvir a voz do Senhor. Nós temos que ter a disposição em nossos corações, amados, de nos entregar a Deus. Nós temos, queridos, que crer em Deus e saber que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para mim e para você. E o quarto item aqui é ousadia, é falta de ousadia, queridos. Por isso muitas vezes nós não vimos o mover de Deus nas nossas vidas, porque nos falta ousadia. Aquela viúva, humanamente falando, o que ela poderia fazer? Ela não tinha nada. Do ponto de vista natural, do nosso ponto de vista natural, ela ia fazer uma última refeição e esperar a morte. Mas ela foi ousada. Ela ouviu a voz do Senhor através da vida do profeta. Ela fez o que o profeta falou e levou lá para ele, queridos. Ela foi ousada. Muitos de nós, muitas vezes, estamos passando por dificuldades, por problemas, e nós desistimos no meio do caminho. Nós paramos e falamos: Senhor, não dá mais para mim, não consigo. Nós temos que ser ousados, queridos. Não é na nossa força, não é no nosso poder, é no poder de Deus. O Deus que tudo pode. Ele pode fazer a tua vida ser transformada. Mas eu tenho que acreditar, eu tenho que ouvir
ousar e me entregar ao Senhor e falar: Deus, usa a minha vida. Não importa a maneira que Deus vai fazer, não importa o tempo que Deus vai fazer, mas Ele faz, querido. É só crer em Deus, é ser ousado e falar: Senhor, eu creio em Ti, Deus. Eu sei que o Senhor está comigo e nada vai me faltar. Eu sei que o Senhor é o Deus da provisão, o Deus que tudo pode. Eu não posso nada, mas o Senhor pode tudo. Eis-me aqui, usa, Senhor, a minha vida. E o quinto item, queridos, é a falta do coração disposto a obedecer a Deus. Elias ouviu a voz do Senhor e ele obedeceu. Aquela viúva ouviu a voz do Senhor através do profeta e ela obedeceu. Ela obedeceu, queridos, e a vida dela foi transformada. Aquela mulher, aquela viúva, ela não tinha perspectiva nenhuma de futuro, de vida. Ela mesmo disse ao profeta que ela ia fazer uma última refeição e ia morrer. Ela e o filho dela. Ela não tinha perspectiva nenhuma. Quantos de nós estamos vivendo como aquela viúva, sem perspectiva alguma das nossas vidas? E muitas vezes não estamos passando nem por 1/10 do que aquela viúva estava passando, queridos. Mas nós podemos ser transformados pelo poder de Deus quando nós estamos sensíveis à sua voz, quando nós estamos com o nosso coração disposto a nos entregar a Deus, quando nós cremos nesse Deus maravilhoso, queridos, quando nós somos ousados e quando nós obedecemos a Deus, nós vivemos o milagre de Deus, nós vivemos os propósitos, os sonhos de Deus para as nossas vidas, queridos. E Deus, Ele tem coisas grandes, Ele tem sonhos grandes para nós. Vale a pena nós estarmos na presença do Senhor e nos entregarmos a Ele, e entregar a direção da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, de tudo que temos, de tudo que somos a Ele. Não há lugar melhor para estarmos, queridos, do que na presença de Deus. Elias viveu o milagre de Deus. Ele foi sustentado por corvos. Ele bebeu a água do riacho que Deus preparou para ele. Ele foi sustentado por aquela viúva que Deus preparou para que sustentasse Elias. E Deus tem preparado coisas grandes para mim e para você nesta noite. Mas nós temos que crer nesse Deus maravilhoso. Temos que ser ousados, queridos, e sair do nosso lugar de comodismo e nos levantar e falar: Senhor, eu creio em Ti. Eu sei que o Senhor se move ao meu favor, queridos. Deus, Ele move o universo. Ele move o universo em meu favor, em seu favor. Quando nós oramos, quando nós nos colocamos na presença de Deus, Deus é maravilhoso, queridos. Deus, Ele age, mesmo quando nós não vemos nada, mesmo quando nós não estamos sentindo nada, Deus está agindo em meu favor, em seu favor. Quando nós deitamos a nossa cabeça no nosso travesseiro, Deus está ali velando por mim e por você. Ele cuida de cada um de nós. Que Deus maravilhoso. Que Deus poderoso, queridos. Que Deus poderoso que manda os corvos trazerem um alimento, que dá condições a uma viúva que não tem nada para sustentar, para abençoar a vida de outra pessoa. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que está aqui nesta noite. Esse é o Deus que tem coisas grandes para mim e para você nesta noite. Por isso esteja sensível à voz do Senhor. Por isso esteja com o teu coração quebrantado e aberto para o novo que Deus tem para as nossas vidas. Deus não é um Deus de mesmice, querida. Deus tem coisas novas todos os dias para as nossas vidas. Por isso essa noite nós podemos fazer como Elias. Nós podemos fazer como aquela viúva, queridos. Escolher ouvir a voz de Deus e viver os milagres de Deus, e viver os sonhos de Deus. Por isso eu te convido a se levantar nessa noite. Por isso eu te convido a ficar na presença desse Deus maravilhoso. Por
Por isso eu te convido a fazer como Elias, a fazer como aquela viúva, a estar sensível à voz do Senhor, a estar com o coração disposto a se entregar a esse Deus maravilhoso, por ter mais fé em nossos corações, para sermos mais ousados e para ter um coração disposto a obedecer. Você pode ficar de joelhos, você pode ficar sentado, você pode andar, fazer o que você quiser, queridos. O que você não pode deixar de fazer é estar sensível à voz de Deus. O que você não pode deixar de fazer é quebrantar o teu coração e se entregar na presença desse Deus maravilhoso, de crer nesse Deus, de ser ousado na tua oração e de ter um coração disposto a obedecer. Oh Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos dá, Senhor, um coração sensível, nos dá, Senhor, sensibilidade para ouvir a tua voz, para ouvir a tua direção, Senhor. Oh Deus, nós não queremos fazer as coisas do nosso jeito, mas nós queremos fazer a tua vontade, Deus, a tua vontade que é boa, que é perfeita, que é agradável, Senhor. A tua vontade, Deus. Oh Senhor, nos dá, Senhor, um coração disposto, Pai, a dar mesmo quando precisamos receber, Pai. Nos dá, Senhor, um coração disposto a nos entregar a Ti, Senhor, a entregar, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos, Pai, porque nós cremos em Ti, Deus, sabemos que Tu és o Deus que supre cada uma das nossas necessidades, Senhor. Tu és, Senhor, o Deus que traz o nosso alimento, Pai. Tu és o Deus que prepara pessoas para nos abençoar. Tu és o Deus que usa, Senhor, as nossas vidas para abençoar, Senhor. Por isso essa noite, Senhor, nós nos entregamos a Ti, Pai. Oh Senhor, queremos ser instrumentos, Senhor, nas Tuas mãos, instrumentos para abençoar, Senhor. Usa, Deus, usa, Senhor, as nossas vidas da maneira que Te agrada, Pai. Oh Senhor, nós queremos, Senhor, ter mais fé, Senhor, mais fé, Senhor, para crer em tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, Deus. Saber, Senhor, que Tu és o Deus que cuida de cada um de nós. Saber que quando nós precisamos, nós clamamos a Ti e o Senhor ouve, Pai, o nosso clamor. O Senhor responde, Senhor, as nossas orações, Pai. Oh Deus, nos ensina, Senhor, a sermos ousados, Pai. Independente, Senhor, das circunstâncias, Deus, independente daquilo que estamos passando, mas que possamos ser ousados, Deus, e crer em Ti, saber que Tu és o Deus que pode todas as coisas, Pai. Oh Senhor, em nós mesmos nós não podemos, mas Tu podes, Senhor. Tu és o Deus que pode todas as coisas, Pai. Oh Senhor, nós queremos ser ousados, Pai. Nós queremos, Senhor, nos entregar, Pai, entregar as nossas vidas a Ti, Senhor, e sermos usados por Ti, Deus, e sermos usados por Ti como instrumentos, Pai, nas Tuas mãos. Usa, Senhor, usa as nossas vidas, Senhor. Oh Pai, nos dá, Senhor, um coração disposto a obedecer, Pai. Um coração disposto a fazer a Tua vontade, um coração disposto a seguir a Tua direção, Pai, porque sabemos que os Teus pensamentos são maiores do que os nossos, a Tua vontade é melhor, é maior do que a nossa, Pai. Nos guia, Senhor, seja o nosso leme, seja o nosso norte, Pai. Nós confiamos em Ti, nos entregamos, Senhor, essa noite a Ti. Oh Deus, o Senhor quer de nós esta noite. Nos abrimos por inteiro, Senhor, e nos entregamos a Ti, Senhor. Nos entregamos a Ti, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que está fazendo nas nossas vidas, por tudo aquilo que ainda vai fazer, Pai. Obrigado, Deus. Rendemos a Ti toda a nossa gratidão, todo o louvor, toda a honra, Senhor, a Ti. Obrigado, Senhor. Te damos graças, Pai. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos torna mais sensível, Deus.
coração disposto a nos entregar por inteiro a Ti. Te damos graça, Senhor, porque o Senhor renova a nossa fé, Pai. Te damos graça porque o Senhor nos torna ousados, Senhor. Te damos graça porque o Senhor nos dá, Pai, um coração disposto a obedecer. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Jesus, nos quebrantamos, Pai. Abrimos os nossos corações, Senhor, para sermos sensíveis, mais sensíveis a Ti, Deus. Mais sensíveis, Pai, para ouvirmos a Tua voz. Oh Deus, em nome de Jesus nós clamamos segundo a Tua palavra. A Tua palavra diz que tudo quanto pedimos segundo a Tua vontade, o Senhor nos ouve, Pai. Por isso pedimos, Deus, dai-nos corações quebrantados, corações sensíveis, Pai. Oh Deus querido, assim, Deus, como ministraste ao coração daquela mulher viúva que vivia um momento difícil da sua vida, Deus. Oh Deus, também, Pai, ministra aos nossos corações, Pai. Usa-nos, Pai, assim como usaste a vida daquela mulher, assim como usaste a vida de Elias, Pai, em nome de Jesus. Dá-nos, Pai, corações sensíveis. Dá-nos, Pai, corações dispostos, Pai. Faça-nos homens e mulheres disponíveis, Pai, para sermos usados em Tuas mãos. Disponíveis para abençoar. Disponíveis, Pai, para alcançar. Oh Deus, em nome de Jesus, Deus. Usa-nos, Pai. Oh Deus, que privilégio maravilhoso o Senhor nos concede, Deus, a oportunidade de sermos usados por Ti, Deus, nos lugares em que estivermos, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, dá-nos sensibilidade para enxergarmos, Pai, os momentos, as situações, Senhor, os locais, Pai, as pessoas como oportunidades, como momentos ímpares, Deus, momentos singulares, Pai, para cumprirmos os Teus propósitos, Pai, em nome de Jesus. Tira de nós mesmos, Deus, todo egoísmo, Pai. Ensina-nos, Deus, a olharmos ao nosso redor. Ensina-nos, Deus, a enxergarmos aquilo, Deus. Oh Deus, que o homem egoísta não enxerga. Tira de nós, Deus, todo o egocentrismo, Deus, em nome de Jesus. Que possamos entender que Cristo deve ocupar o centro das nossas vidas. A Tua vontade deve prevalecer sobre a nossa vontade, Deus. Oh Deus, que tenhamos a visão outrocêntrica, que possamos olhar ao nosso redor. Oh Deus, que sejamos pessoas, homens e mulheres disponíveis a estender a mão, Pai, a fazermos a diferença, Senhor, em nome de Jesus, oh Pai. Oh Deus querido, em nome de Jesus, ensina-nos, Deus, a priorizarmos o Teu reino, a priorizarmos a Tua vontade, Pai, a Tua palavra. Em nome de Jesus nós clamamos, Senhor. Ouve a nossa oração. Ouve, Deus, a oração de cada homem, de cada mulher que nesta noite se quebranta, se derrama, se prostra diante de Ti, Deus. Sim, Deus, nós nos prostramos diante de Ti, nos rendemos diante de Ti, Deus, porque nós entendemos que Tu és Senhor, Senhor das nossas vidas, Senhor da nossa história, Senhor do nosso futuro. Tu és Senhor das nossas vontades, Pai. Oh Deus querido, nós entendemos, Pai, que quando estamos dispostos, disponíveis, sensíveis para ouvirmos a Tua voz, o Senhor age em nós e através de nós. Age, Deus, em nosso favor. E age também através de nós, Senhor, para que outros encontrem o Teu favor, Pai. Oh Pai querido, nós não queremos apenas ser abençoados, nós desejamos a Tua bênção, desejamos o Teu cuidado, desejamos a Tua provisão, a Tua prosperidade, Pai, mas também desejamos ser usados por Ti, Deus, para que outras pessoas sejam alcançadas, para que outras pessoas sejam abençoadas, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, nós entendemos, Pai, que precisamos nos envolver contigo, no Teu mover, na Tua vontade, Pai. Oh Deus, precisamos ter um olhar que o Senhor tem, Deus. Por isso nos prostramos diante de Ti, te pedimos, Deus, ajuda-nos, capacita-nos, Espírito Santo, através da Tua presença em nós. Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo em nossas vidas, em nossa alma, em nossos sentimentos, em nossas vontades. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, no nosso caráter. Tira de nós, Senhor, toda maldade. Tira de nós toda inveja. Tira de nós, Senhor, todo incômodo, Senhor, ao vermos pessoas
possamos nos alegrar, Pai. Nos alegrar, Senhor, com outras pessoas, Senhor. Nos alegrar, Senhor, com a bênção do Senhor sobre outras pessoas. Nos alegrar, Senhor, ao vermos pessoas ao nosso redor prosperando, crescendo, Deus. Oh Deus, em nome de Jesus, dá-nos, Senhor, este coração quebrantado que o Senhor espera que tenhamos, Pai. Oh Deus, tira de nós, Senhor, um coração duro, de pedra, e dá-nos um coração quebrantado, um coração contrito, um coração humilde, Deus, Deus. Oh Deus, nós clamamos. Clame, querido, clame, querida, clame, peça a Deus um coração humilde agora. Deus quer tirar de nós um coração de pedra, um coração endurecido, um coração magoado. Deus quer tirar de nós um coração egoísta e quer nos dar um coração quebrantado, um coração humilde, um coração disposto a favorecer aqueles que estão ao nosso redor. Deus quer usar as nossas vidas como Ele usou a vida de Elias, mas também como Ele usou a vida daquela mulher viúva que se encontrava num momento difícil, mas Deus a usou quando ela se dispôs a servir o Senhor, a servir os propósitos de Deus. A Bíblia diz que quando ela ouviu a voz de Deus através de Elias, o Senhor se moveu em favor de Elias e depois em favor dela mesma com sua família. A Bíblia diz que Deus operou o milagre da multiplicação, Deus operou o milagre da provisão, e comeu o profeta, comeu a mulher, o seu filho, toda a sua família. Não por poucos dias o Senhor supriu, porque ela foi sensível, porque ela ouviu, porque ela obedeceu, porque ela creu em Deus, porque ela confiou em Deus, porque ela depositou nas mãos de Deus as suas necessidades, as suas ansiedades. É noite de você depositar nas mãos de Deus as tuas ansiedades. Talvez haja algo no teu coração causando ansiedade. Entrega nas mãos do Senhor nessa noite. A Bíblia diz: não estejais ansiosos por coisa alguma. Não esteja ansioso, mas entregue nas mãos do Senhor agora, através da oração, tudo aquilo que talvez te aflige, te incomode. Em nome de Jesus, entregue ao Senhor, entregue ao Senhor. Aquela mulher entregou as suas necessidades nas mãos de Deus. Aquela mulher entregou o seu problema na mão de Deus, e Deus o resolveu, Deus cuidou dela, e Ele vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar da tua família, Deus vai cuidar do teu futuro. Em nome de Jesus, entregue ao Senhor. Você que está nos assistindo, entregue ao Senhor. Aonde você estiver, fale com Deus. Coloque diante do altar do Senhor as tuas preocupações. É noite de alcançar os milagres, assim como alcançou o milagre aquela mulher. Você pode alcançar o milagre, você pode alcançar a provisão, você pode alcançar aquilo que está no coração de Deus. Por isso, entregue ao Senhor. Diga para o Senhor que você vai viver de modo diferente, que teu olhar não será um olhar egoísta, egocêntrico, mas o teu olhar será um olhar outrocêntrico. Olhará em volta de você, olhará para ver a necessidade que poderá ser suprida através da tua vida, das tuas atitudes. Oh Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, Pai. Nós clamamos, Deus. Muda, Deus. Muda-nos, Pai, e faça-nos homens e mulheres que alegrem o teu coração, Deus. Em nome de Jesus nós clamamos, Pai. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos. Glória a Deus. Grandes coisas, queridos, o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos alegres, amém? Como é bom nós aprendermos princípios, valores do reino de Deus, porque é através do conhecimento da palavra de Deus que nós somos mudados, amados. É através de decisões pessoais como estas que nós tomamos hoje que a nossa vida é mudada, transformada, e nós somos abençoados de maneira permanente, queridos, quando nós mudamos e permitimos que o Espírito Santo nos mude. Alguém está disposto a falar mais para Deus sobre isso? Levante a tua mão. Diga: Senhor, estou disposto a ser mudado, transformado pelo teu poder. Eis-me aqui, Deus. Ensina-me a ser alguém segundo o teu coração. Dá-me, Deus, um coração humilde,
quebrantado, outrocêntrico, segundo o teu coração. Senhor Jesus, a minha vida é tua, porque o Senhor morreu por mim. Eu creio, Jesus, que não sou o meu mesmo, mas eu pertenço ao Senhor. Por isso eu me abro, eu me rendo, eu me prostro diante de Ti, para viver a vida que o Senhor preparou para que eu viva. Obrigado, Deus, por ouvir as minhas orações, por mudar a minha história, como mudaste a história daquela mulher. Obrigado, Senhor, pelo suprimento, pela provisão, pela prosperidade que o Senhor tem enviado sobre a minha vida e sobre a vida das pessoas ao meu redor. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Aplauda ao Senhor por aqui. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Queridos, palavra do coração de Deus que trouxe a nossa memória aquilo que nós aprendemos no domingo, e de maneira que a gente pratique através da oração, pedindo ao Senhor para que sejamos homens como Elias, homens que refletem o caráter, o desejo daquela mulher viúva que estava numa situação tão difícil, mas que mesmo em meio a situações difíceis, de dor, de sofrimento, eu diria uma situação que antecedia a morte que estava destinada a ela e ao seu filho. Era essa a situação dela, era essa a realidade daquela mulher, que mesmo no momento de angústia, de dor, de tristeza, de escassez, ela teve o coração quebrantado para ouvir a voz de Deus através de Elias. Quando o profeta olhou para ela e falou: olha, faz disso mesmo que você falou, mas antes de você comer, antes de dar para o seu filho, traga a mim. E amados, a obediência daquela mulher, ouvir e obedecer, fez a diferença. A ordem dos fatores nesse caso altera o produto, o resultado. Ela talvez poderia falar: não, meu filhinho primeiro, Elias é um homem velho, grande, eu vou cuidar primeiro do meu filho. Amados, aquele homem chamado Elias ali representava a presença de Deus, e ela deveria priorizar as coisas de Deus, para que Deus então cuidasse dela e cuidasse do filho. E é isso que Deus quer nos ensinar, a termos um coração disposto a ouvir a sua voz, ainda que humanamente falando não seja recomendável. Deus é aquele, amados, que nos garante que nós somos mais do que vencedores, e assim seremos se nós ouvirmos a sua voz. Amém? Que nós tenhamos o coração como o coração daquela mulher, que as dificuldades, lutas diárias não sirvam de desculpas para nós, para justificar o não ouvir a voz de Deus. Aquela mulher, mesmo no momento, talvez o pior momento da sua vida, ela abriu o coração, abriu os ouvidos e ouviu a voz de Deus, e o que fez a diferença na vida dela. Amém? Diga: Deus vai fazer a diferença na minha vida, porque eu serei diferente, eu ouvirei a voz de Deus.